Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui com mais uma videoaula para vocês do sexto ano. E hoje, né, a gente vai continuar o conteúdo do nosso último capítulo, tá bom? Que é o capítulo 7, tá lá na página 310, que é o Ocidente Clássico. Hoje a gente vai ver um assunto super legal que eu sei que vocês vão se identificar muito, vão gostar muito, né? Inclusive, e vai ser um assunto que vocês vão. Que eu sei que vocês têm bastante interesse, né? Pelo menos assim, uma grande parte já deve conhecer um pouquinho sobre esse lugar que a gente vai estudar hoje, deve conhecer um pouquinho também sobre as mitologias desse lugar, sobre as histórias desse lugar, pelo menos alguma, já deve ter visto algum filme, e ao final eu também vou dar uma indicação de filme para vocês assistirem, mas hoje a gente vai, né, conversar um pouquinho sobre esse capítulo, que é o capítulo 7, tá? Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa se cuidando. Eu queria dizer para vocês que para quem tem Instagram, eu criei um Instagram profissional, que é @professora Jamile Mesquita, que é um Instagram que eu criei para facilitar essa nossa comunicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, né? Conversem comigo por lá também, ou então lá no Mural da Iônica, não tem problema. Mas o Instagram é uma forma mais rápida da gente se comunicar, né? Se você não tiver Instagram, sua mãe tiver, seu pai, pode me seguir por lá também, não tem problema. Só se identificar, tia, o aluno tal, desse ano, e eu queria tirar uma dúvida, não tem problema, a gente vai se comunicando, certo? Então a gente vai começar, eu vou apresentar minha tela para vocês, tá? E hoje a gente vai fazer esse estudo sobre o Ocidente Clássico. Eu sei que vocês vão gostar muito, vocês amam essa coisa sobre Grécia, e a gente vai falar sobre isso, tá? Então vamos lá. Ok, vocês vão me ver um pouquinho menor agora. Pronto. E aí, pessoal, é o seguinte, né? Quando a gente vai estudar o Ocidente Clássico, o que a gente vai estar esperando desse estudo, né? As civilizações gregas e romanas. Então, aqui a gente já tem uma dica do que a gente vai estudar, né, nesse novo período, que a gente vai estudar a civilização greca e romana, tá? Essa civilização, enquanto, vamos dizer assim, uma civilização que vai estar aqui para, vamos dizer assim, né, ter várias influências nas nossas dinâmicas, tá bom? Coloquei o bichinho errado aqui, mas não tem problema, né? Vou colocar o certo agora. E pronto. E aí essas civilizações, tanto a grega quanto a romana, vão ser civilizações que vão nos ajudar e muito nesse momento, nesse processo de evolução tanto cultural, né, quanto social, porque vocês sabem muito bem, né? Eu sei, vocês sabem também que os gregos e os romanos eles vão influenciar muito na nossa vida, né? A questão da democracia, da política, enfim. Então tudo isso vem inspirado lá da Grécia e também de Roma. Tá bom, pessoal? Então a gente vai começar, eu vou diminuir aqui e a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre isso, tá? A primeira pergunta que tem aí no início do capítulo de vocês é se vocês conhecem que evento está sendo retratado nessa fotografia, certo? Eu acho que vocês conhecem, vocês sabem que esse evento aqui é uma Olimpíada, tá bom? Vou até voltar para outra foto, ver se tem o Usain Bolt. Tem, tá aqui o Usain Bolt, tá? Aqui, olha. Vocês sabem que isso daqui é uma Olimpíada, tá bom? Inclusive, se eu não me engano, essa foto, vamos ver de quando é essa foto aqui. Essa foto é de qual Olimpíada? Dos Jogos Olímpicos no Brasil, no Rio de Janeiro, em 2016, né? Onde o Usain Bolt ele vai se consagrar como um grande medalhista, vocês já sabem disso, né? Representando ali a Jamaica. E o Usain Bolt, né? Ele vai estar ali participando dos Jogos Olímpicos, né? A origem das Olimpíadas vem na Grécia Antiga, né? A gente vai ter a cidade de Olímpia, que era a cidade sede dos jogos, né, no mundo grego, e
a gente pode perceber que o mundo grego ele vai influenciar muito, né, na arte, na política, na filosofia e também nas Olimpíadas, né, que eles eram os que praticavam Olimpíadas. Mais para frente eu vou falar um pouquinho com vocês sobre quais eram as modalidades das Olimpíadas, enfim. Vamos lá. A cultura clássica, né? Entre o século V e o século... Opa, tá muito... tá pegando muito espaço. Vou diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Entre o século V e o século IV a.C., a civilização grega ela vai desenvolver muitos conhecimentos na área de matemática, na área de física, na área de geografia, de arquitetura, pintura, escultura e literatura, tá? Também vai criar o teatro, a filosofia e importantes obras de história. Inclusive, um grego é considerado o pai da história, que é o Heródoto. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E aí, a civilização romana, ela vai se destacar pela criação de um eficiente sistema de leis, tá bom? Pela organização militar, pela arquitetura e pela engenharia. Em 146 a.C., os romanos eles conquistaram territórios gregos e incorporaram vários elementos de sua cultura. Essa incorporação permitiu que a cultura romana enriquecesse e a grega se expandisse para diversos territórios. Chamando esse conjunto de conhecimentos obtidos pelos gregos e pelos romanos durante a antiguidade de cultura clássica, né? Basicamente, pessoal, o que o livro está falando para vocês? Que durante muito tempo a Grécia ela vai ser um berço de conhecimento, filosofia, teatro, arquitetura, enfim. A Grécia ela vai ser um berço de conhecimentos em geral, né? Vai ter ali na Grécia, a gente vai ter Atenas, vai ter Esparta, então assim, a gente vai ter um grande leque de influências que o mundo grego vai deixar, e quando os romanos eles vão invadir a Grécia, eles vão se apropriar de muito desses conhecimentos que os gregos tinham, tá bom? É importante que vocês se atentem a isso. E aí, esse momento, né, em que os romanos vão estar propagando a cultura grega, porque eles vão se apropriar dessa cultura, vai ser chamado de cultura clássica, né? Esse período da antiguidade que a gente estuda, tanto Grécia quanto Roma, é um período que a gente chama de antiguidade clássica. E está aqui do lado, ó, é o período de mais de 1000 anos da história da Europa, em que as civilizações grega e romana se destacaram pelo conjunto de conhecimentos que adquiriram. Ok? Vamos entender a cultura clássica na atualidade. A cultura clássica ela é tão importante que se tornou base da cultura ocidental, que é a nossa cultura, né? Ocidental, do Ocidente, e permanece até os dias atuais. Vamos conhecer um pouquinho sobre o assunto. Algumas construções aqui no box do lado apresentam traços da arquitetura grega, como é o caso das colunas da fachada do Museu Imperial, tá? Em Petrópolis, essa foto é de 2018. Olha aqui essas colunas, ó. Esta estrutura aqui da coluna, ela é baseada na cultura grega, essas estruturazinhas aqui dessas colunas, tá? Artes. Os padrões em que era considerado belo na cultura clássica, podem ser vistos em sua arquitetura, escultura e pintura, tá? Nas quais se destacam os ideais de simetria, harmonia e proporção. Os gregos e os romanos, pessoal, eles vão valorizar. Os gregos, na verdade, e os romanos vão se apropriar disso, né? Os gregos, eles valorizavam muito essa coisa do corpo, da simetria e da perfeição. E também valorizavam muito a questão do humano, da pessoa. Então, se vocês forem ver, as esculturas gregas são sempre pessoas, né? E aí essas pessoas têm os traços muito bem definidos, né? A aparência da pessoa é muito bem definida, o rosto é assimétrico, eles usam uma simetria para todos os lados, eles ficarem totalmente idênticos. Então, assim, eles tinham muito esse foco no corpo, no belo, tá bom? E aí, isso pode ser percebido tanto no formato das construções, como na representação do corpo humano feito pelos gregos e romanos. Eu acabei de falar isso, tá? Aí eu quero que vocês marquem, principalmente essa questão do corpo humano feito pelos gregos e os romanos.
Esse estilo de arte influenciou artistas do Renascimento europeu. Próximo ano, no 7º ano, vocês vão ver muito sobre esse assunto. E aí vocês vão lembrar dessa aula e lembrar, Renascimento, que é um tipo de, vamos dizer assim, mudança que aconteceu na Europa, que vai chamar justamente Renascimento, e ele vai ter uma parte científica, uma parte cultural, que vai envolver obras de arte. E essas obras de arte vão ser muito baseadas na cultura greco-romana. Então, assim, só para vocês entenderem, quando eu falar, pessoal, o Renascimento ele é baseado na Antiguidade Clássica, ou seja, ele é baseado na cultura greca e romana, certo? Vamos continuar, vamos passar aqui a página e vamos continuar. Na política, a política, o debate de ideias entre os cidadãos e as decisões sobre como melhorar a vida na cidade ou no país eram muito importantes para os gregos e os romanos. A política como construção de bem comum mostra a influência da cultura clássica na maioria dos países, incluindo o Brasil, certo? E o que é que ele está falando aí? Que os gregos e os romanos, eles tinham essa concepção já na Antiguidade Clássica, antes de Cristo, que a política ela deveria ser debatida, que os cidadãos eles deveriam ter voz e vez. Obviamente que no período da Antiguidade Clássica, nem todo mundo era considerado cidadão, né? Então, os escravos, as mulheres, os estrangeiros, eles não participavam das decisões políticas. Mas a nossa democracia, né? As democracias, elas são baseadas nessa ideia de participação popular, participação das pessoas. E ela vem dessa cultura clássica greco-romana, certo? No esporte. A prática de esportes era um elemento super importante dentro da cultura clássica, né? Na antiguidade, os gregos vão criar os Jogos Olímpicos, que eram compostos por 13 competições. E aí a gente vai ter as corridas, os saltos, as lutas e as disputas com cavalos, certo? Obviamente, os Jogos Olímpicos também só eram praticados por homens, tá bom? As mulheres tinham jogos em homenagem à Hera, mas eram jogos diferenciados, que não eram ao mesmo tempo que os Jogos Olímpicos que aconteciam na cidade de Olímpia, tá bom? E os Jogos Olímpicos, além de serem uma demonstração de força física, né, e de superioridade da cidade daquela pessoa que ganhava o jogo olímpico, né, porque, assim, eram atletas de várias cidades gregas, eram atletas de Atenas, de Olímpia, de Esparta, e aí os atletas que ganhavam muito reconhecimento na sua cidade, tá bom? Além disso, era também em homenagem aos deuses. Então, os Jogos Olímpicos, eles eram especificamente em homenagem a Zeus, tá bom? E aí os Jogos Olímpicos da Era Moderna, como conhecemos, tiveram início em 1896 e atualmente contam com competições de 42 modalidades, tá bom? Vamos continuar aqui na mitologia. Professor, o que é mitologia? Não sei nem o que é mitologia. A mitologia, como está aqui falando, ó, é um conjunto de mitos de determinado povo, constituído de narrativas simbólicas que buscam explicar diversos aspectos do mundo, como os fenômenos naturais, o surgimento dos seres humanos e do universo. Então, assim, a mitologia é o que a gente vai estudar agora. Eu quero que vocês se atentem, porque, assim, existem muitos livros sobre mitologia grega, sobre mitologia romana, muitas séries, muitos filmes, mas eu quero que vocês se atentem que esses filmes, essas séries, eles fazem parte de uma construção, de um imaginário das pessoas de hoje sobre as pessoas daquela época. E que isso tudo eram histórias que eram contadas sobre os deuses, e a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Mas se atentem no que eu estou falando aqui, que é o principal sobre essa questão, né? Se vocês conhecem um pouquinho mais sobre a mitologia grega, ótimo, vai ajudar muito. Mas se atentem principalmente nas informações que eu estou trazendo aqui hoje, ok? As mitologias grega e romana também constituíam parte importante da cultura clássica. Essas narrativas estavam ligadas às crenças religiosas dos gregos e romanos e estão presentes em nosso cotidiano até hoje. Por exemplo, a palavra março
referente ao mês, é uma homenagem a Marte, que é deus da guerra, né? O nome dos planetas do nosso sistema solar também homenageiam deuses, entre eles Júpiter, Vênus e Saturno, né? Que são o nome dos deuses na simbologia romana, tá? Os Zeus, enfim, os deuses gregos, eles vão aparecer como a gente conhece hoje os nossos planetas, na simbologia romana, tá? Vamos entender um pouquinho sobre o alfabeto grego, que é um alfabeto que inclusive a gente usa, né? Dos mais importantes contribuições do povo grego para o nosso cotidiano foi o seu alfabeto, que foi criado no século 8 a.C. O alfabeto grego foi adaptado para o fenício, definido em 24 letras, incluindo consoantes e vogais, né? Por ser fácil de aprender e representar com precisão o som das palavras, o alfabeto grego foi incorporado por outros povos, como os romanos e os indianos. Ele ainda serviu para a criação de outro alfabeto, o cirílico, usado pelos russos. E aqui está o alfabeto grego, tá bom? Ó. Ok? Ó, alfa, beta, gama, delta e zeta. Muitos desses aqui vocês ainda vão ver, principalmente na matemática, tá bom? Porque muitos desses aqui, principalmente o alfa, o beta e o delta, vocês vão ver lá na matemática do 9º ano, do 1º ano do médio, e vocês vão ficar, meu Deus, e está aí a influência grega, ok? A literatura grega, agora a gente vai chegar na parte boa. A escrita grega foi fundamental para o desenvolvimento da literatura, pois possibilitou que poetas, narradores, historiadores, dramaturgos, filósofos escrevessem suas obras. Foi por meio desse registro escrito que puderam conhecer muitas obras literárias. Agora a gente vai para o negócio, né? Primeiro a gente tem as poesias criadas por Homero, tá bom? O Homero contribuiu com a Ilíada e a Odisseia, tá bom? O Hesíodo, ele é autor de poemas como a Teogonia. A Ilíada e a Odisseia, a Ilíada vai contar a história da Guerra de Troia, né? A Odisseia vai contar a história do herói grego Odisseu, né? E aí, a Ilíada da Guerra de Troia, vocês sabem, tem um filme, né, sobre a Guerra de Troia, que é até com o Brad Pitt. E a Odisseia, ela vai falar um pouquinho sobre a história do Odisseu, que ele é um rei, né, ele vai ficar 20 anos no mar, vai ter várias aventuras, e a esposa dele, ela vai ficar sozinha tomando conta do reino. E vão começar a aparecer vários pretendentes, porque todo mundo tinha acreditado que ele tinha morrido, né? Já fazia muito tempo e ele não estava voltando vamos dizer assim, dessa aventura no mar que ele foi ter. Então, o que foi que eles fizeram? Eles disseram que a rainha tinha que se casar novamente. Então, ela disse, quando eu terminar de tecer essa manta, né, ela estava tecendo uma manta, quando eu terminar de tecer essa manta, eu me caso. E aí ela tecia a manta de manhã e de noite ela desfazia a manta. E aí foi assim que ela passou 20 anos esperando o Odisseu voltar. E o Odisseu voltou, né, aos trapos, e ela ainda estava lá, tecendo a manta, esperando por ele. Ok? E aí a gente ainda tem a poesia de Sato, que é autora de poemas como Um Garoto, Hino de Afrodite. A gente tem no teatro, né, os poetas trágicos, como Agamenon. A gente vai ter o Sófocles, que é o autor do Edipo Rei. Vai ter o Eurípides, que é o criador da peça Electra, tá bom? Ainda no teatro a gente vai ter vários outros, né? Na literatura grega, as narrativas históricas, a gente vai ter a história da Guerra do Peloponeso, do Tucídides, tá? E o Banquete do Platão, ok? Então, assim, a gente vai ter várias. A Ilíada, a Odisseia e a Teogonia são as mais antigas. A Ilíada e a Odisseia, a gente ainda tem alguns registros. A Teogonia tem pouquíssima coisa. A Teogonia, que é essa daí, escrita pelo Hesíodo, ela fala justamente do começo do mundo. É um poema do começo do mundo. Então, vai falar da Gaia, vai falar do Cronos, enfim, vai falar da criação dos deuses, certo? Só que ele não tem nada a ver com os filmes ou as séries que a gente... Ou então os livros que vocês leem sobre mitologia grega são super incríveis, né? Os poemas são super complicados de entender, tem uma linguagem super
difícil, mas é isso. Vamos para a mitologia grega. Lembra lá os mitos, que são as histórias do povo, pronto, que é baseada nas crenças nos deuses. A mitologia grega é uma fonte de informações religiosas e também apresenta um conjunto de histórias e mitos que buscam explicar a origem dos deuses, da terra e dos elementos da natureza. Vocês sabem que as pessoas do mundo antigo, a gente já viu isso, a gente já viu no Egito, né? Vocês sabem que o mundo antigo, ele queria sempre estar explicando o que estava acontecendo, por que chovia, por que tinha sol, por que tinha um eclipse. Então, eles vão explicar acreditando nessa presença desses deuses, tá bom? As histórias mitológicas, elas podem ser interpretadas como uma visão sobre os atos e os valores, tá bom? Ó, atos e valores e características do comportamento de homens e mulheres. É muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque os gregos, os deuses gregos, eles vão ter características humanas, né? Então, eles vão se apaixonar, eles vão ter raiva, eles vão ter ódio, eles vão sentir amor, eles vão sentir... Enfim, eles vão ter todos os sentimentos humanos, né? Então, assim, o que é que eu quero que vocês entendam? Que esses deuses, eles falam muito mais sobre as pessoas gregas e romanas que os cultuavam. Então, quando a gente estuda os deuses gregos, os deuses romanos, quando a gente estuda aquelas histórias, né, os mitos, a gente está estudando esses mitos para entender um pouquinho sobre os deuses, o povo grego, tá bom? Em romano. Os gregos, eles eram politeístas, tá? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E as divindades gregas eram consideradas imortais, mas apresentavam algumas características humanas, principalmente as emoções. Acabei de falar para vocês: raiva, rancor, ciúmes, alegria, vingança, tá? Tudo isso. Segundo as narrativas mitológicas, as principais deuses e deusas gregas moravam no Monte Olímpio, a mais alta montanha da Grécia. E aqui está os deuses. O Zeus, que é o deus dos deuses, né, o que vai ser escondido pela Gaia, pela mãe dele, vai ficar lá escondido até crescer, e aí ele vai fazer com que o Cronos, ele vomite os dois irmãos e entra numa batalha para poder derrotar o Cronos. E aí o Zeus é o deus dos deuses, né? A Hera é a deusa do casamento e das mulheres, que é a esposa do Zeus, né? A Atena, ela é a deusa da sabedoria, né? Acredita-se que ela vai nascer de meio que ela vem da cabeça do Zeus, né? Ele vai levar uma pancada e aí ele vai sentir uma dor de cabeça e aí ele vai pedir que cadê ele? Eu acho que é o Hefesto. Ele pede pro Hefesto tirar o que estava incomodando ele. E aí o Hefesto bate na cabeça dele e a Atena sai, tá? Por isso que ela é a deusa da sabedoria e também da estratégia de guerra, ok? Temos o Apolo, que é o deus da inspiração poética e da beleza, né? Tem a Afrodite, que é a deusa do amor. Tem o Ares, o deus da guerra. O Poseidon, que é o deus dos mares. O Deméter, que é o deus dos cereais e da fertilidade. A Térmis, que é a deusa da caça e protetora dos animais. O Dionísio, que é o deus do vinho e da vegetação. O Hermes, que é o mensageiro dos deuses e deus dos pastores. E o Hades, que é o deus do mundo subterrâneo, né, do mundo dos mortos. Vamos ver sobre a filosofia. Inclusive, pessoal, vou deixar de sugestão aqui, se vocês ainda não tiverem assistido, puderem baixar um filmezinho que tem a ver com o conteúdo, que vai ser legal para vocês assistirem, assistam Hércules. É um filmezinho super tranquilo, vocês podem assistir. O filme também da Guerra de Troia, com o Brad Pitt. É um caso a se pensar, apesar de ele ter algumas problemáticas, né? Porque vocês sabem, todos esses filmes que retratam o mundo antigo, na verdade, falam muito mais sobre a gente de agora. Então, ele tem alguns errinhos, mas se vocês quiserem assistir para se interarem um pouquinho sobre a Guerra de Troia, é muito interessante assistir também. E tem vários documentários, várias séries que vocês podem assistir sobre o mundo grego e o mundo romano. Ok? E vamos para a filosofia grega, mas tentem assistir o Hércules. O Hércules, se vocês assistiram, vai ser show. Para os gregos antigos, muitas coisas eram explicadas por meio de histórias mitológicas.
Mesmo assim, algumas pessoas conhecidas como os amigos da sabedoria ou filósofos, né? Justamente por causa disso, de amigos da sabedoria, tá? De filosofia, né? De Sofia, que é sabedoria, e filo, que é amigo ou amizade, enfim, tá? E aí, a gente vai ter que eles buscavam explicações, né? Explicar a natureza, o mundo, o ser humano, por meio do pensamento racional. Mas isso não vai acontecer rapidamente, né? Antes foi preciso que os gregos eles criassem a escrita para poder registrar suas leis, né? Utilizassem a moeda para poder fazer trocas comerciais, o calendário para definir a passagem do tempo, tá? O debate de ideias em praça pública também foi outro elemento fundamental para o nascimento da filosofia, certo? Com isso, os gregos eles vão criar uma nova prática social em que o valor da pessoa e suas ideias eram respeitados por todos, tá bom? Isso vai colaborar com o pensamento filosófico, tá bom? Que vai surgir e se desenvolver na Grécia Antiga. E aí a gente vai conhecer os 4 filósofos gregos, tá bom? E os seus pensamentos. Vamos para lá. Primeiro é o Tales, tá? O Tales nasceu no final do século 7 a.C., na cidade de Mileto, por isso que a gente vai chamar ele de Tales de Mileto. É um dos mais antigos filósofos gregos, ele evitou a interpretação mitológica do mundo e buscou compreender as causas dos eventos cotidianos por meio da reflexão e da observação da natureza. O Sócrates ele vai nascer em Atenas em 469 a.C., certo? Ele é considerado um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Ele pensava sobre questões sobre ética, moral, política, tá bom? Ele criou um método de perguntas e respostas para chegar ao esclarecimento das questões. O Sócrates é o só sei que nada sei, né? Platão nasceu em 428 a.C., também em Atenas. Foi o principal aluno de Sócrates e criador da Academia de Atenas. Para Platão, o conhecimento verdadeiro estaria no mundo das ideias, e o mais importante delas seria a ideia do bem. E o último, que todo mundo já conhece, né, o Aristóteles, que nasceu em Estagira, em 384 a.C. Ele foi o principal aluno do Platão, e o Aristóteles ele foi professor do Alexandre o Grande, né, que foi um grande guerreiro e conquistador, tá bom? Na Grécia Antiga. Costumava refletir sobre vários campos do conhecimento, como lógica, ética, política, poesia, drama, biologia e zoologia. Para vocês verem, né? Esses filósofos, eles não se atentavam somente a pesquisar e procurar sobre pensamento humano, né? Eles estudavam tudo, pessoal, a arte, a biologia, a matemática. Então, assim, eles tinham um vasto campo de conhecimento que fez esses homens serem tão importantes que são estudados até os dias atuais, certo? Pronto, essas aqui são as atividades que vocês vão fazer, tá bom? A gente vai estudar esses outros conceitinhos aqui. Na próxima aula, ó, de forma bem rapidinha, a gente vai estudar os 2 conceitos sobre o latim e sobre o direito romano. E eu vou trazer também algumas observações sobre o mundo romano, como é que eram chamados os deuses romanos, tá bom? Se vocês quiserem fazer uma leitura anterior sobre esse assunto e esse, por mim, tranquilo. Mas, né, de toda forma, na aula subsequente a gente vai falar um pouquinho sobre o latim e o direito romano. E eu vou aproveitar para corrigir as atividades, tá bom? Ok? Na próxima aula, correção de atividades, eu vou falar um pouquinho sobre o latim e o direito romano. Certo, pessoal? Era isso. Eu espero que vocês estejam se cuidando, estejam bem, né? Estejam em casa tranquilos. E eu espero que a gente tenha um retorno seguro, né? E o mais rápido possível, tá bom? Fiquem bem, se cuidem, tenham um ótimo dia, tá bom? E bons estudos. Beijo. Tchau, tchau. Se cuidem, tá?